pessoal, estamos aqui em Recife, no maior evento de imersão farma do Nordeste, e a gente está com o prazer aqui de trazer conhecimentos, trocar ideia e trazer soluções para o segmento farma. Hoje eu estou aqui do meu lado com André, da Flux Pharma. E André, Prazer, uma honra estar aqui com você, seja Renato. bem-vindo ao nosso podcast. Sim, tá aqui Tá do tudo lado certo. também do Jonas. E estamos ali com o lado do Jonas, Jonas da Agile Pharma. Coisa boa. Coisa Vamos boa, aqui né? conversar bastante sobre marketing digital, gestão de entregas, atendimento de qualidade no delivery com André, Renato. Obrigado aí pela parceria mais uma vez, depois de um evento maravilhoso. A gente agora vai distribuir conteúdo, que é isso que o dono de farmácia precisa. Informação assertiva e, de fato, que vai fazer diferença no dia a dia. Isso aí. E eu tenho visto, Jonas e André, eu tenho visto no mercado muita coisa chegando de alguns gurus, vamos dizer assim, tentando cavar algum poço artesiano em Marte. Ou seja, fazer coisas que de fato são impossíveis de ser feitas na farmácia ou muito difíceis de ser feitas nas drogarias, né? Hoje o mercado está aí com mais de 94 mil drogarias no ano profissional e a gente entende que trouxemos aí uma tríade. E eu queria dar a palavra primeiro pro Atrair, né? Sim. Para entender que A é esse dessa tríade de atrair, entender e atender e entregar. Como é que seria, Jonas, a ideia de atrair? Primeiro passo que o dono de farmácia ele tem que entender e focar é em aumentar o volume de clientes entrando no canal de venda. Mesmo que ele já tenha um bom volume de clientes no delivery, um bom volume de clientes no balcão, nenhum negócio sobrevive sem entrada de novos clientes. Mas é uma junção também com um trabalho recorrente. Então, para você conseguir fidelizar clientes, você precisa sim de um bom atendimento, de uma boa experiência de compra da jornada completa desse consumidor, mas principalmente você precisa atrair clientes novos o tempo todo, porque naturalmente, por mais que você faça um excelente trabalho, esse cliente em algum momento ele pode vir a parar de comprar de você, por N motivos. Ele pode mudar de bairro, pode mudar de cidade, ele pode ter uma loja que abriu mais perto da casa dele. Então, em algum momento você vai perder cliente, fazendo bem feito ou fazendo mal feito ali o trabalho dentro de casa. Então, atrair clientes é uma premissa necessária para qualquer negócio crescer, principalmente dentro do varejo farmacêutico, porque a gente precisa de volume. Uma farmácia ela precisa de volume de venda, principalmente pelo baixo ticket médio, e aí baixo ticket médio a gente pode considerar produtos abaixo, né, de pelo menos R$100. A gente está falando, por mais que tenha farmácia que tem tickets bons, considerável aí de 80, 90, 70, mais R$100, mas a gente sabe que hoje a média geral, o ticket ele é Brasil 40 e pouco, Renato. No segmento de farma, sim, no balcão, né? Balcão. Então, como que faz para uma farmácia ela ter um alto volume de venda? Ela precisa de clientes entrando e esses clientes serem bem trabalhados para que se torne um cliente recorrente. Como que o dono de farmácia faz para atrair clientes através do método, né, digital? Que hoje o método da Agile é um método de panfletagem digital. E a gente distribui as ofertas do cliente no Instagram, no Facebook, no YouTube, posiciona essa farmácia como uma das principais farmácias ali da rede de pesquisa. Então, o consumidor, quando ele vai pesquisar farmácia perto de mim no Google, farmácia aberta, delivery de farmácia, ou até mesmo se ele pesquisar no bairro que ele tiver, ele vai localizar algumas farmácias. E é isso que o anúncio faz. Ele coloca, né, a farmácia bem localizada para que você possa ser achado pelo seu cliente. Então, o primeiro passo para que o dono de farmácia atraia clientes para dentro do ambiente digital, a gente não está falando de balcão, por mais que seja um reflexo desse cliente, mas para o canal digital, que é o WhatsApp, o Instagram e demais, ele tem que estar bem posicionado no Google, que é a maior rede de pesquisa atualmente, com palavras que vão levar ele a ser encontrado. O segundo passo é esse dono de farmácia ele ter produtos de curva A sendo anunciados com preço competitivo, e a gente diz muito que para ele atrair clientes, ele tem que fazer 3 coisas muito bem feitas: comprar bem, precificar bem e fazer anúncios de maneira bem posicionada e assertiva. Porque se ele compra mal, e aí vamos considerar uma compra mal feita, uma compra com uma margem não muito interessante, um produto que não tem um giro tão bom, ele não vai conseguir ter um preço tão competitivo. E o consumidor, para que ele venha clicar em um anúncio que aparece na tela dele, porque ninguém quer comprar uma fralda de repente. Você vai comprar baseado na tua necessidade. Você só vai ter um interesse de compra se ela tiver algo chamativo. Então, se o preço não for competitivo, esse pai, essa mãe, no exemplo aqui de mamãe e bebê, ele não vai clicar em um anúncio que a fralda está mais cara do que ele paga numa farmácia que já compra. Então, o preço tem que ser competitivo com o objetivo de atrair esse cliente para o canal de venda. Porque se esse cliente
entrar no canal de venda com interesse de compra, o primeiro passo foi dado, que é tirar ele do ambiente digital e levar ele para o canal, que é digital, mas é um canal de relacionamento agora, e não um canal de consumo, como, por exemplo, é o Instagram e as redes sociais. Depois que ele consegue levar esse cliente para o canal de venda, aí sim vai para os próximos passos. Que um papel do marketing é levar cliente. Tem uma frase que eu lembro muito bem de algum mentor, não vou me recordar qual, que ele disse: o marketing acaba quando o telefone toca. Hoje é quando o cliente entra no WhatsApp ou até mesmo quando ele recebe uma ligação, porque a partir dali é um trabalho de atendimento e conversão da equipe de venda, de um call center, ou até mesmo para algumas farmácias que estão embrionárias ou estruturando seu delivery, o próprio balconista ele atende ali no balcão, né, no televenda. Então esse que é o papel principal hoje do Atrair, é você ser bem visto nos principais pontos digitais, que é o Google, o Instagram, o Facebook, e você sempre está buscando atrair cliente novo, que é uma premissa para você continuar crescendo. Não tem como você crescer sem novos clientes, tem como você crescer de várias maneiras, mas sem atrair cliente o tempo todo não tem como, porque a atração, além dela levar novos clientes, ela te torna uma marca mais relevante. E ser uma marca relevante é importante, tanto é que a Renato é uma marca própria também, Sim. é o bom, bonito e cobiçado. É uma marca, Sim. não é uma empresa, né, digamos assim, em nível corporativo, não é um produto, mas é uma marca. Mas é a maneira que eles lembram. A maneira que eles lembram. Então a sua farmácia, ela precisa ser relevante, e para isso ela tem que ser vista, ela tem que aparecer, o cliente tem que lembrar dela, tem que ter o contato salvo. Mesmo que ele tenha um contato salvo, você não pode deixar de aparecer e aí os anúncios ficam girando. Então, em resumo, é assim que funciona a atração digital. Google bem posicionado e boas ofertas competitivas, que aí entra no canal de venda para único contato fazer esse próximo passo. E olha que interessante o que o Jonas falou. Nós estamos no momento, você dono de farmácia que está vendo esse vídeo agora, talvez você fale que isso não é para você. E talvez você fale assim, isso é atrasado para mim. Então vai no seu momento. Então é todo um degrau. Primeiro você faz, depois você melhora. Então tem hora que você só tem o seu motoboy ou tem você mesmo que pilota a moto na sua drogaria independente, né? Deixa a esposa no balcão, você vai entregar. Ou você começa a ter movimento maior, você coloca o seu número de WhatsApp na placa, ou você começa a fazer uma panfletagem local e a gente tem esse tipo de entrega. Depois eu vou chamar a questão do método da ágil, que chama panfletagem digital, mas antes disso eu queria passar a palavra para o André. Falei, André, primeiro a gente atrai. Então o Jonas deu altas dicas de atrair. Sim. A um contato entende e atende esse cliente para que de forma se ele vai o que ele vai querer, como é que eu vou atender ele humanizadamente, qual produto ele vai querer, o que eu consigo evoluir para não ter um ticket de um produto só, como é que eu faço isso ali de maneira profissional, mas eu preciso entregar isso para o cliente. E todo dono de farmácia que eu converso, ele tem a dúvida. Renato, eu não sei se eu tenho motoboy próprio, se eu terceirizo, se eu contrato a Uber, se eu chamo alguma cooperativa e tal. E eu tô com um especialista nessa área aqui, eu queria ouvir de você. Na sua experiência nacional, que você atua no Brasil inteiro, tem receita de bolo? É isso? Ou a gente analisa? Como é que a gente atua nisso para ser profissional na entrega? Que eu sei que a entrega é um quesito muito importante, né? Porque você vai entregar em 4 horas, em 5 horas, em 2 horas. Qual que é o seu tempo de entrega? Então eu queria levar isso para o André. Obrigado, Renato. Parabéns aí pelas dicas. Eu acho que é importantíssimo o cliente buscar crescer continuamente. Mas é igual construir uma casa. Eu vejo assim, Renato. Você tem que ter um projeto arquitetônico muito bem desenhado. Depois você faz o projeto hidráulico, estrutural, elétrico, para depois você executar. Então a farmácia ela tem que desenvolver esse projeto como um todo. Opa, como que eu vou atrair? Como que vai ser o processo interno da farmácia de vendas? Depois a expedição. E depois como é que vai ser a entrega? Eu vou colocar entrega de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Você tem que ter isso muito bem mapeado, executar e aperfeiçoar continuamente. Obviamente, o projeto bem feito, uma equipe bem preparada para atender o cliente rapidamente, separar, uma equipe de entregadores também que chega de maneira amável, chega feliz, chega padronizado sempre na casa do consumidor. Que eu vejo a farmácia trabalha muitas vezes no improviso. Igual você falou, a hora trabalha com um aplicativo, hora tem um e-mail, hora tem um CLT, hora alguém falta e o cara fica desesperado. Não fica fluido, não fica agradável, não fica gostoso para todos os participantes. Sim. Então o consumidor ele tem que ter uma boa experiência. Uma boa experiência visual quando ele vê a propaganda que a Ashley faz. Uma boa experiência quando entra em contato. Uma boa experiência
quando ele recebe a mercadoria. Então, esse mapeamento, essa reestruturação contínua, porque não tem final feliz. Então, observa que no passado, nós vivíamos no supermercado que você chegava e pedia, os mercadores de autosserviço. Farmácia, no passado, também era 100% balcão e depois conseguiram colocar alguns produtos para fora. Hoje, farmácia é muito delivery, muito. E a tendência é aumentar cada vez mais. Então, a farmácia tem que repensar, colocar no lugar do consumidor e não pode ser um sofrimento. Um projeto bem feito, eu vi que você está reformando ou construindo. Quando você tem um bom arquiteto, um bom engenheiro, bons pedreiros, a construção fica saborosa, fica muito boa. Então a gente tem que ter uma equipe, ter esse projeto bem feito lá, e não é utopia, Renato, você sabe disso, nós temos clientes em comuns, é um delivery próspero, um delivery que dá lucro e que deixa todo mundo satisfeito ali na ponta, né? Então eu acho que esse trio, fizemos muito sucesso no evento agora. Sim. E agora vamos fazer sucesso através de transmitir conteúdos, porque tem muita sabedoria aqui em nós três. E isso é muito importante. E vendo vocês dois falar, me relembra, quem já assistiu alguma palestra minha que fala, né, da importância do layout no faturamento de uma loja. Nessa palestra eu falo de uma tríade, que é a tríade do varejo. Resumindo a tríade do varejo, Jonas e André, ela diz o seguinte: eu preciso montar uma loja onde é que passa gente. Sim. Eu não vou montar uma loja no deserto. Aí essa pessoa, não adianta eu montar uma loja que passa gente e essa pessoa não entrar na minha loja. Segundo passo. Então ela precisa passar gente e essa pessoa precisa entrar na minha loja. Eu tenho que ser competente de fachada, competente de arte, audiovisual, o que eu vou fazer para essa pessoa entrar. Mas não adianta ela entrar, ela tem que comprar. Ela tem que pôr o produto na cesta e passar no caixa. Né? Porque o varejo só ganha dinheiro se tira da prateleira, passa no caixa e põe outra na prateleira. Tira da prateleira, passa no caixa e põe outra na prateleira. Então a atriz do varejo é montar a loja onde é que passa gente, ela entrar e as pessoas comprar. E trazendo isso para o mundo digital, a gente tem o atrair, entender e atender e entregar. É outra tríade. Sim. E eu gosto muito de trabalhar com gaveta, porque hoje a média nacional está 88% salão de venda, 12% das vendas digital. Esse 12% crescente. Eu já tenho redes com 16%, tem rede com 20%. A gente teve na Abrafarma agora, teve a Panvel mostrando 20% das vendas no digital. Isso quando a gente também encontra independente que tem 50%, 60% representativo em delivery, que é muito comum a gente ver em loja de bairro, principalmente. E eu ia chegar aí. Sim. Porque tem muitas pessoas investindo menos em ponto e mais em panfletagem digital, atendimento e entrega. Inclusive já está chegando as dark shops, que são as farmácias que não têm atendimento de porta. Já tem algumas. Já tem algumas de grande volume no Brasil. Que elas têm de fato só o quê? Só a mídia digital, o atendimento e a entrega. Elas não têm atendimento de porta. Então tem uns que são galpão mesmo, lugar, atendimento fácil de estratégia e tudo. Como é que você vê isso no Brasil hoje? Que hoje nós estamos no meio do mercado entre Estados Unidos e China, vamos dizer assim, né? Grandes varejistas. Né? Grandes varejistas em momentos diferentes, né? Que o Brasil está ainda crescente o número de farmácias. Está ainda num processo de abertura de farmácias absurdamente, mesmo que tenha morrido, mas o saldo sempre é positivo de abertura. Os Estados Unidos está numa regressão de número de farmácia, porque aumentando a quantidade de entrega. A China quase não tem farmácia, ela tem um delivery de 20 minutos, 15 minutos, é muito rápido. Né? Como é que você vê isso no nosso trabalho na real do Brasil, na realidade atual do Brasil? É bom quando você traz essa pauta, porque a gente percebe que esse comportamento de negócio, de visão de negócio, ele começa a surgir quando chega algum cliente tanto te perguntando, né, o que você acha da minha farmácia ela ter um ponto só de entrega, sem porta aberta? Ou quando surge algum empresário investidor que ele vem já com esse projeto, né, esse protótipo mais desenvolvido. Eu não quero abrir uma farmácia física, eu quero ter uma farmácia que ela é só ponto de venda, online. Tanto e-commerce ou dentro da cidade, uma distribuição. Então teve um caso de um cliente que ele chegou com a gente com esse projeto prototipado, com 12 pontos de venda distribuídos, nenhum deles tinha porta aberta e seria um delivery na cidade mesmo, não era nenhum projeto de e-commerce. Legal. Então, quando tu traz essa visão de qual que é esse comportamento, o que a gente vê disso, eu vejo que a resposta ela tá muito no que o consumidor ele tá, no consumidor não, né? No que o empresário do ramo farmacêutico ele tá buscando executar. Isso pode ser sim
é uma utopia por hora, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas existem já alguns rastros, e isso pode sim vir de China, Estados Unidos, como uma possível tendência. Eu acredito que, por hora, a maturidade ela ainda é baixa para que isso aí seja um projeto lucrativo, rentável de fato, mas eu vejo que existe um futuro que ele pode acontecer. Basta ele ter essa tríade digital, que aí a gente não precisa de um ponto, por exemplo, tão bom, a não ser que seja um centro logístico, aí sim poderia ser interessante, mas não precisa de uma loja ou de um layout tão estruturado, caso você venha trabalhar de porta fechada e só distribuir essa mercadoria. O que eu percebo é essa geração de lojas que vão se assemelhar talvez ao que China e Estados Unidos têm feito, vai acontecer quando a gente tiver uma geração sendo trocada. Porque hoje a geração, eu pelo menos, acredito que vocês também, tem muito dono de farmácia que tem 60, 70, 80 anos, farmácia, né, familiar com 40, 50, 80 anos, já teve farmácia que eu atendi que tinha 100 anos naquele ponto. Foi repassado até de família para outra família, né? Não foi só dentro de uma única família, mas é uma farmácia que ela tem um tradicionalismo muito forte. Então, essa é a visão que eu tenho, Renato e André. A maturidade ainda é baixa, mas principalmente a geração. Tem que ter uma troca geracional para que esse modelo de negócio ele venha se consolidar, porque ele vai precisar de uma juventude muito tecnológica guiando, vai precisar de uma liderança muito forte, vai precisar de tecnologia de ponta. Isso a gente fala de tudo que são tecnologias, né? Dados, inteligência artificial também, para que consiga ter todo esse conglomerado de soluções rodando, e a gente vai ter muito possivelmente um negócio enxuto, com poucos funcionários, mas muito dedicado em processo eficiente. Essa é a visão que eu tenho, por mais que seja longeva. E André e Renato, o que vocês veem desse futuro? Eu tenho uma visão assim, que tem coisa que é utopia. Eu fiz lá atrás um teste com drone para fazer entregas. Aparentemente fantástico. Não precisa de motoboy, você aperta o botão aqui, a mercadoria que sai lá. No Brasil, eu diria que é utopia ainda para os próximos 4, 5 anos, devido a uma série de fatores. Agora, fazendo um paralelo em relação à realidade de loja, delivery, quantas lojas o iFood tem? Quantas lojas o Mercado Livre tem? Eu vejo que essa parte da Dark Store, que já existe algumas no Brasil, está muito próximo. As farmácias têm que começar a repensar seu modelo de porta aberta. Temos clientes que têm ali em 2 quarteirões, 10 farmácias, que ele concorre, balcão. Quase impossível você concorrer. Você tem que ter uma loja, um mix de produto fantástico, pagar um aluguel muito caro, uma operação muito complicada. Agora o Dark Store, dentro desse projeto você falou, seu cliente, várias lojas dentro da cidade, eu acho que isso para em pé. Já tem algumas. Eu até diria que toda rede, maior ou menor, já deveria experimentar no centro da cidade, ou uma Dark Store, começar a fazer venda de maneira com WhatsApp, com os canais de vendas, trabalhar 5 quilômetros no seu raio, com marketing muito bem feito, com uma entrega muito rápida, muito atrativa, como já percebe. A China já quase não tem loja física. Os Estados Unidos, descendo o número de loja física. O consumidor mudou o comportamento. Então, observa as mídias sociais, a força que tem, comparado com a mídia tradicional. Quem poderia imaginar que televisão, rádio, jornal, cadê jornal? Papel, cadê revista? Deixou de existir. Então isso é muito rápido. Então nós não podemos ficar de braços cruzados esperando. Eu gostei desse evento, Renato. Queria ver sua percepção também, que nós participamos. A abertura das pessoas que estavam ali, querendo saber. Sim. Eu vi que alguns até te deram canseira lá, ficaram um tempão conversando. Canseira é um modo de falar assim, que queria sugar até a última gota da sua sabedoria. Ficava conversando comigo, com Jonas, com o Vitor. E até tem alguns a Ellen ajudou bastante. A Ellen está aqui também, um show, uma cantora excepcional. Qual foi a sua percepção em relação à abertura do dono de farmácia hoje? Porque eles eram mais tradicionalistas. Parece que está mudando. Eu sou muito de sigla, né? De BBC, Bom, Bonito, Cobiçado, DUC, Único Contato. Então, né? Aê, né? Aê, né? Atrair, entender, atender e entregar. Então, sou muito de sigla, né? Até a banda que eu tinha era TPC, toca pra caramba. Era Expresso TPC. Então, e essa sigla tem o MFM, que eu já falei isso também, tá nos meus canais aí, que é o quê? Método, ferramenta e mentalidade. Então, hoje eu vejo que nós estamos num momento que a gente tem muito método,
A gente tem várias ferramentas e a gente tem no momento de mudança de mentalidade. Então, tem empresário que tem mentalidade de mudança, de crescimento, visão de aumento de faturamento, e tem empresários que têm mentalidade de redução de custo, reduzir custo. Então, eu acredito sim que custo é igual a unha, tem que cortar todo dia, Sim. né? Mas eu preciso gastar nele no máximo 20% do meu tempo. Os outros 80% eu tenho que pensar como é que eu aumento também a rentabilidade do meu faturamento. E isso é a mentalidade. Porque se você tiver uma mentalidade de redução de custo o tempo todo, daqui a pouco você fecha a sua loja porque o aluguel é um custo. Então você entrega a loja, pronto, zerei meus custos, zerou o faturamento. Então isso é mentalidade. Eu vi esse público ontem, na sua pergunta, muito voltado em aprendizado e muito voltado em aumento de faturamento. Muito voltado nisso. Cara, o que eu preciso para faturar mais? A minha loja está aqui, beleza, a loja fatura isso. Mas se eu fizer um marketing interessante, atender esse cara bem e entregar direito, você tem noção que você abre uma outra loja? Você chega no faturamento dessa loja que você tem hoje física, com 20 funcionários, com 10 funcionários, o seu resultado de delivery é capaz de superar o resultado da sua loja física? Então, isso que eu senti lá ontem. Sim. André e Renato, vocês que têm uma bagagem forte dentro do varejo, e vou puxar o Renato um pouco para esse diálogo aqui, que tem mais de 20 anos de experiência só em farmácia, passou por todos os pontos que existem dentro desse modelo de negócio. Na sua visão, Renato, quais são os 3, né, pontos principais que mudaram após essa geração digital que chegou do consumidor e após a pressão digital que as farmácias sofreram devido à pandemia? Então, você viu farmácia desde 2004? Desde 2004. São mais de 20 anos. Tu passou por 2 décadas. Eu fui dono de farmácia, montei várias farmácias, estudei gestão avançada do varejo farmacêutico, e isso conversei com empresários de todas as capitais e ramificações, nisso aí. E a sua visão, o que mais mudou? Os 3 principais pontos pós-pandemia que realmente sofreu uma digitalização muito forte. Tanto é que a necessidade de um marketing digital veio pós-pandemia. Antes não existia. E a Agile surgiu após a pandemia também, devido a essa necessidade do próprio dono de farmácia, porque um dos únicos negócios que funcionou de porta aberta foi farmácia. Só que ele muitas das vezes tinha um fluxo baixo, então ele teve que se adaptar numa velocidade talvez até impossível para muitos. Alguns quebraram, outros se adaptaram, se fortaleceram. Mas na sua visão, Renato, o que mais mudou? Eu vejo historicamente, essa pergunta é muito interessante, porque ela mostra que muda. Isso é uma certeza. O que está hoje vai mudar, mas você tem que fazer bem hoje, né? Não adianta mais fazer o básico bem feito, né? O básico bem feito aí é a faz. Então hoje a gente tem que fazer algo diferente, a gente tem que ser diferente. Então lá atrás, como o André falou, eu tinha um momento 1 da farmácia que o dono era o centro de atenção, eu ia lá por causa do dono. A farmácia tinha o nome desse cara. Farmácia do João, farmácia do Caio, farmácia do Aloysio, né? Farmácia do Mário. Até hoje tem a drogaria do Mário. Então, ainda tem isso. Aí a gente teve primeira mudança foi, cara, vamos jogar os produtos para fora? Que era tudo dentro. Foi uma mudança interessante. Depois que mudou os produtos para fora, vamos mudar o layout? Então a gente joga o caixa para fora, a gente tá pronto, mudou o layout, mudou o esquema. Então tem 1, 2 e 3. Depois você tem a mudança de 5, que é o que? A digitalização, é o físico com o digital. É trazer o digital para cá. Essa mudança é brutal. E hoje, o que eu vejo de maior mudança é a gente entender que é o primeiro momento na história desse país, como diz um cara aí, que a gente está com 5 gerações comprando ao mesmo tempo. Então a gente tem a geração Baby Boomers, lá atrás, da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem a geração Alpha, que é 2011 para cá. 2011 já está com 14 anos, já compra na sua drogaria. Só que ele tem um hábito de compra muito diferente desse cara aqui. E eu tenho a geração Z que compra muito diferente ainda das outras gerações. Isso é a maior mudança. É eu entender que o varejo digital fortifica o físico e o varejo físico fortifica o digital. Ontem você falou um negócio, rapidamente trazendo isso, que foi bem legal na hora que a gente estava conversando com o cliente, que se o cliente tem uma experiência de compra no físico negativa, ele para de comprar no seu digital. E vice-versa, se ele tem uma experiência de compra negativa no digital, ele para de comprar e frequentar a sua loja. Por que isso acontece, Renato? Eu vou puxar um pouco para o canal alimentar e volto para essa pergunta. Porque você trabalha com atendimento ao único, então eu acho que existe algo no fundo aí que você vai conseguir clarear. Hoje, não é produto, não é preço, é experiência de compra. E cada um tem uma experiência de compra.
Então, eu tenho duas histórias disso rapidinho, que uma é, no canal alimentar, se um homem chega de tarde sozinho, ele tem um hábito de compra. Se ele vai de noite com a família, é outro hábito de compra. Então, na hora que eu tenho a inteligência artificial ler o rosto dele, eu sei que promoção eu faço para ele de acordo com o horário que ele está ali. Quando eu chego na farmácia, no digital, eu lembro que eu estava num pub lá em Nova York e encontrei com um piloto de avião, com um piloto de avião. E a gente falando sobre experiência de compra. E ele falou, Renato, imagina eu lá com a minha equipe, chega uma senhora e eu falo com ela assim, não, por favor, deixa eu pegar a sua mala, eu vou colocar ela aqui, deixa eu levar a senhora. E foi conversando com ela até o banco dela, 14E, coloquei a mala dela em cima, falei, muito obrigado, ela teve experiência de compra, não teve? Agora pega você, Renato, porque você viaja todo dia. Se você pega alguém da minha equipe querendo carregar a sua mala, querendo te dar atenção, te levando lentamente para o seu local, você vai achar aquilo um saco. Então eu preciso entender que experiência de compra eu preciso provocar. E essa experiência é no físico e no digital. Porque tem hora que eu estou indo embora para casa, eu paro na farmácia, estaciono, compro o que eu quiser e vou embora. E tem hora que eu estou em casa, eu não quero sair de casa. Pô, irmão, me entrega aqui. São experiências de compra. Diferentes. Então, só que, se eu ligo pro cara, o cara me demora, eu não vou parar naquela farmácia na volta. Não vai. Não vai, porque aquilo tá aqui no meu subconsciente. Cara, esse cara me atende mal em todos os canais. Então eu preciso atender bem ele no canal que ele quer comprar naquele momento. Você não tem um cliente só do WhatsApp. Você não tem um cliente só do balcão. Você tem uma experiência de compra no atendimento. A vida inteira eu falei isso lá, quando eu trabalhava na indústria e tudo. É preciso entender primeiro para atender depois. Então eu tenho que entender esse cara, qual que é a experiência que ele quer. Sim. Isso é muito rico. Sim. E lembrando que nem todo mundo é igual. Na sua casa, você tem vários filhos, tem sua esposa, tem às vezes sua mãe, sua tia, cada um tem uma visão, tem uma experiência, tem uma expectativa diferente. Sim. E vai ter uma percepção diferente, a experiência vai ser diferente. Mapear tudo isso, entender tudo, porque às vezes o dono da farmácia ele fala assim, eu não gosto de comprar no digital. Ele acha que ninguém quer comprar também. Já ouvi isso mais. Muito. Já ouvi do cara falar assim, não, eu não vendo pelo WhatsApp, não, eu quero que o cara venha na minha loja, que aqui eu vendo mais para ele. Eu gosto de comprar presencialmente, todo consumidor também gosta, né? Às vezes a empatia é equivocada. Não é? A empatia é colocar no lugar do outro. Mas a empatia verdadeira é colocar no lugar do outro, na condição do outro. É isso mesmo. Não na sua condição, né, Renato? Mas é muito rico esse bate-papo. Eu acho que as farmácias têm que ter muita abertura, né, para adaptar a realidade atual. Eu quero chamar a provocação aqui para a gente caminhar para a finalização dessa primeira etapa e entender Jonas, de um assunto que a gente conversou ontem, do slow retail e da panfletagem digital. O que esse varejo lento que a gente conversou e a importância da panfletagem digital, porque eu afeto públicos diferentes, mas eu aumento a produtividade do meu varejo. Total. Quando você traz essa visão do varejo mais lento, a gente pode entender que é lento para alguns consumidores, correto? Para um público que ainda não se adaptou, para alguns lojistas que também ainda não se adaptaram, e a panfletagem digital, que ela já é algo muito concreto, isso em dezenas, né, de modelos de negócios e lojas distintas, não só o varejo farmacêutico, é uma aceleração que ela veio por conta de múltiplos fatores. Nenhuma mudança dentro de uma economia, ela vem por causa de um fator isolado. Vem de uma geração nova, de uma evolução da tecnologia, vem até mesmo de um acontecimento histórico que pode alternar, como foi a própria pandemia. E trazendo agora, né, essa lógica da sua pergunta, o que eu vejo sobre isso? A panfletagem digital ela vai atender principalmente os públicos que estão prontos para compra, que são as gerações mais novas e as que mais utilizam dos canais digitais. Mas recentemente a gente visitou um cliente em Contagem, Drogaria do Povo Mineiro, ali da sua região, que ele falou o seguinte: eu atendo muito idoso pelo WhatsApp. Eu falei, mas muito quanto? Me traduz o seu muito, porque é difícil você escutar alguém falando que atende muito idoso no WhatsApp. Ele falou, pelo menos metade das minhas compras diárias em delivery é de um público mais idoso. Eu falei, curioso isso, porque não é muito comum a gente ouvir esse comportamento de compra digital em WhatsApp de todos os lojistas. Isso vai depender muito até da região, da geolocalização que ele está. E a resposta dele foi interessante. Foi que o idoso que compra dele no canal digital é por conta da experiência que ele tem.
da velocidade da entrega, que é um cliente que tinha uma entrega rápida em até 15, 20 minutos, e o motoboy girava toda hora. E é Ele legal tá você bem no ver. centro de Eldorado ali, então Bem no é. centrinho. É legal que toda hora realmente o motoboy saía, dava 10 minutos ele tava de volta na loja. E aí você começa a ver isso, o André que trabalha, né, com a gestão de entrega, você pensa, caramba, meu, será que toda farmácia consegue gerar essa experiência? Porque a fidelização, ela não vem do ato da compra, ela vem da experiência da compra. E às vezes a experiência do atendimento é muito boa, né? Você que trabalha 100% focado numa gestão de atendimento, e a experiência lá final, ela é ruim. Então, eu vejo que esse consumidor, ele se adapta de acordo com a experiência que ele tem. Então, não quer dizer que às vezes a geração mais nova, né, que é essa geração Z que a gente tem, ela vai se adaptar facilmente. Pode ser que ela tenha uma experiência terrível e ela fala, eu nunca mais vou comprar dessa farmácia, agora eu só compro no e-commerce da outra farma, eu só compro agora no e-commerce da outra, porque ela vai comprar lá direto e ela vai receber com mais facilidade, porque o WhatsApp cansa, ela não gosta de conversar demais, ela é uma geração diferente. Agora não quer dizer também que o idoso, que ele tem um comportamento mais lento, de adaptação gradativa, também não venha a ter a adaptação acelerada que a gente imagina que ele não tenha. Porque ele sempre gostou muito de atenção. Ele tem esse tipo de relação. Você vai conversar com seus avós, vai conversar com nossos pais, por exemplo, eles gostam de atenção. Tudo que eles querem é um celular de canto e uma boa conversa. Lá em Minas a gente fala uma boa prosa, né? Lá em casa eu falo mesa sem tela. Mesa sem tela. Maravilhoso. Então, por que esse cliente, né, falou que o volume de compra dele de idosos é alto? 50% da compra diária de delivery dele. Porque provavelmente ele tem uma atenção legal, ele atende rápido, conversa rápido, dá atenção pro cliente. Muito possivelmente o motoboy, pelo menos na breve conversa que a gente teve, o Vitor conversou com o motoboy, ela também. O cara gentil, sorridente, conversável, o cara brincalhão, um motoboy que faz a função dele com vontade. O André pode complementar melhor esse ponto. E aí a gente fecha esse ciclo aqui, Renato, de forma muito curiosa que será que o varejo ele é lento porque a gente não dá atenção para cada público de forma isolada? Ou será que a gente quer acelerar demais ele para todo o público e tenta encaixar todo mundo num quadrado só, achando que o comportamento ele tem que ser igual, mas com gerações de comportamentos diferentes? Essa é a lição que a gente aprendeu nesse cliente. Antes de passar para o André aqui, que eu tenho uma finalização com ele, você tocou num assunto muito interessante, que fica a dica para você que atende pelo WhatsApp. A gente que conversa com pessoas, a gente tem que conversar conforme o interlocutor. Então eu preciso tratar as pessoas não como eu quero ser tratado, eu preciso tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. E para isso eu preciso causar um rapport, né? Então esse é um título, é um termo em inglês que a gente utiliza para causar uma empatia, né? Para causar aquele rapport, né? Cruzou o braço, mas nada muito engessado, amarrado. Então como é que causa um rapport pelo WhatsApp, né? Você manda um breve vídeo, um breve áudio e um breve texto. Da maneira que a pessoa te responder, você continua. Se ela te responder em vídeo, você continua em vídeo. Respondeu em áudio, continua em áudio. Respondeu em texto, A maioria dos idosos, áudio. Então, que eles não vão teclar. Eles vão mandar um áudio com a vozinha muito gostosa, inclusive. De fato. De fato. Legal. Aí você responde ele em áudio também, que é a maneira a qual ele vai gostar de atender. E um áudio não acelerado, né? Um áudio mais lento, porque vai ficar fácil dele ouvir e entender e te responder de áudio de novo. Olha que legal. E não responder de texto caso venha acontecer com abreviação. O idoso ele não entende abreviação de WhatsApp porque não é da geração dele, né? Antigamente não tinha tela, tu falava abreviado? Não tinha como. Então, isso que você falou é sensacional, né? Adaptar a forma de comunicação do interlocutor. Isso aí. E passar para o André. André, por que nesse contexto todo nasce uma cooperativa de motoboys? Deixa eu entender, por que eu não posso ter o meu motoboy, a minha moto, cuidar daquilo ali, ter 10 caras com carteira assinada, é melhor ter uma cooperativa? O ser humano mudou, né? O motoboy até um tempo atrás era raríssimo, quase não existia. Aí vários players, né? O iFood eu acho que contribui muito para isso. Hoje tem mototáxi, motoboys, tem várias pessoas, então é um público diferente. Então nós montamos a cooperativa, que eu vim do mundo cooperativista, trabalhei para a Unimed, tem parceria com outras cooperativas. Vejo a importância de conseguir equalizar, porque existe um efeito na psicologia chamado efeito Pigmalião. Dependendo da maneira que você trata uma pessoa, ela vai ter um desenvolvimento, um comportamento. Se o dono da farmácia trata mal os motoboys, ou fecha a cara, ou transmite uma mensagem ruim, eles também vão
tem um comportamento É ruim. fato. Ou chega buzinando demais, tocando campainha sem tirar o dedo, né? O É, dedo fica aí- pregado, né? Tem um cliente que falou isso. Chega aqui, o dedo fica pregado e cola. Aí às vezes vai pegar a origem disso. Com certeza ele é maltratado na farmácia, ele maltrata o cliente. Então, o objetivo da cooperativa é dar uma base boa para os motoboys ter dignidade com ele e com a família. Eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, se a filha de vocês falar assim, eu estou com um namorado novo, vou trazer aqui, pai. O que ele faz? É É motoboy. motoboy. Será que o pai vai ficar feliz? Ou vai imaginar um cara cheio de tatuagem, um cara estranho? Essa é a imagem que foi passada e essa resistência que se tem. Então, a cooperativa, ela ajuda o motoboy em relação ao INSS, tem plano de saúde via telemedicina, ela paga o seguro para o motoboy, ela ajuda o motoboy em termos de conhecimento, uma estrutura psicoemocional, porque quem consegue rir por fora e chorar por dentro é palhaço. Então não adianta, você quer um bom atendimento no final ali na entrega, o motoboy tem que estar confortável. Ele tem que trabalhar feliz, ele sentir que ele está com a missão na mão. Levar saúde para o consumidor. E essa saúde, ele tem que ser a saúde também. Agora, se chega um cara todo desajeitado, todo sujo, apertando o interfone desesperadamente, apertando ali a buzina, vai ser uma experiência muito ruim para o consumidor e a imagem de quem fica prejudicado, da farmácia. A culpa é de quem? A culpa, obviamente, é da falta da estrutura. É um contexto ali, contexto. né? E eu falo sempre isso, quem sabe lidar com motoboy é motoboy. Quem sabe lidar com médico é médico. Quem sabe lidar com farmacêutico é farmacêutico. Então, a cooperativa ajuda a equalizar esse atendimento, padronizar. O que você falou vem muito, só para finalizar agora, vem muito com a frase que eu tenho atrás da minha mesa. Quem me assiste de vez em quando vê lá que é possível ser uma empresa próspera com pessoas felizes. Exato. E quanto mais eu trato melhor os meus vão tratar melhor os nossos. Exato. Então, cuidar bem do motoboy significa que ele vai cuidar bem do meu cliente, do nosso negócio, né? Isso é muito rico. Um Muito recado bom. final? Recado final para você que é dono de farmácia. O digital, ele não é uma tendência ou ele não é o futuro, é o presente. Ele já está acontecendo, já faz alguns anos, e você precisa se adaptar. E a adaptação, ela não precisa ser imediata ou acelerada. Você precisa, de forma gradativa, começar a trazer melhorias, sejam elas, né, um processo mais eficaz, seja uma tecnologia diferente, seja uma metodologia de marketing mais atualizada, mas não deixa de fazer as coisas por achar que ainda funciona demais aquilo que você executava antes. Porque, por mais que pode ser que funcione, é normal que isso venha reduzir os seus resultados e você precisa se adaptar. Mas uma adaptação gradativa, no tempo certo, ela é mais saudável para o seu negócio, nível financeiro e também de sustentabilidade da sua própria empresa, do que uma adaptação pressionada, por necessidade obrigatória, senão você pode acabar quebrando. Então, dê atenção para o seu marketing, por mais que seja, às vezes, um resultado mais progressivo, não seja tão imediato, é necessário você ter um trabalho de marketing atualmente dentro da internet. Você precisa fazer um trabalho dentro do Instagram, do Facebook, do Google, de forma profissional, especializada, e a Agile Digital Pharma está aí para te ajudar. E da mesma forma, você precisa também sofisticar todo o processo operacional da sua loja, que é o que a gente vai falar no próximo bloco com o Renato, sobre gestão de atendimento, sobre como que as mudanças do comportamento do consumidor necessitam até de uma ferramenta que ela vai dar para a sua equipe base para que ela entregue para o consumidor essa experiência. E André, como falou bastante aqui, vai agora conduzir esse final de bloco, dar a sua palavra final também para esse dono de farmácia, André. A capacidade de adaptabilidade do ser humano é muito importante, mas tem que ter um cuidado. Às vezes a pessoa se adapta com caos. Às vezes o cliente reclamando muito, entrega atrasada, problemas e mais problemas, e a pessoa falou, mas é assim mesmo. Sempre foi assim. Eu não consigo mudar essa realidade. Então, a pessoa tem que ser um pouco mais inconformada. O cliente tem que estar satisfeito. A farmácia tem que ter lucro. Tem que ter um aumento de faturamento. Então, esse fogo, essa vontade de mudança, de adaptar, ela que faz essa alteração de mentalidade acontecer ali. Então, invista de maneira correta, busca profissionais que vão conseguir estruturar o seu negócio, né, Renato? Então, assista o próximo bloco aí, vão ter mais dicas para vocês. Eu fico lisonjeado mais uma vez de estar com dois feras aqui, com experiência gigante em suas áreas. Isso aí. Você que assistiu até aqui, gostou do conteúdo, compartilha, manda para um dono de farmácia, manda para um amigo,
faz essa mensagem chegar um pouco mais longe, que o nosso objetivo é melhorar o seu negócio. Depois de falar de 2 principais pontos da tríade de sucesso da sua farmácia, que é atrair e entregar, a gente agora vai aprofundar um pouco mais em um tema que ele é mais relevante, talvez, para o consumidor do que a gente enxerga, principalmente pela maturidade que a gente tem de uma operação de delivery, que é o atendimento. E aqui a gente tem um especialista não só em atendimento, em gestão de atendimento, mas com 20 anos ou mais, né, Renato? 21 deu agora. 21 anos de experiência em farmácia, que é responsável por mais de 4.000 farmácias ativas com atendimento cada vez melhor através da Único Contato. Renato, traz para nós primeiro uma introdução da importância de um atendimento pro delivery do dono de farmácia e a estrutura que ele precisa pensar ter, né? Quais são suas instruções para que ele venha ter algo que seja permanente. Não que ele comece, aí ele para, que é muito comum a gente perceber que ele desanima com o delivery ou com o atendimento, percebe que não funciona, as pessoas da farmácia não se adaptam. Porque hoje a Único Contato, ela tem 4.000 farmácias ativas que estão funcionando bem e alguns donos de farmácia ainda persistem em achar que sofisticar o seu atendimento com ferramenta e tecnologia não é o momento. Isso é muito importante. Obrigado aí, obrigado pelo convite da gente participar desse assunto aí, dessa tríade do delivery, né? Isso é muito importante e é bom saber o porquê, o motivo que a Único foi criada. Eu, nesses 21 anos de farma, eu sempre atuei com um aumento de faturamento do salão de venda. Adoro salão de venda, nasci no varejo, sou apaixonado por salão de venda, de colocação de produto, disso, beleza. Com a pandemia, mudou a jornada, mudou o hábito do consumidor. Ele veio a comprar mais nos canais digitais. E nesses canais digitais, a gente tem o maior marketplace do mundo, chamado WhatsApp. Então, ele começou a comprar muito pelo WhatsApp. Compra-se hoje pelo Instagram. Amanhã, não sei onde é que vai ser, mas é um outro segmento. Então, a gente precisa entender que essas evoluções estão... E a gente nasceu na pandemia. Nasceu para ajudar o cara a vender mais pelo WhatsApp. E hoje eu sinto que esse atendimento, às vezes, ele é um saco, vou falar, me perdoa a palavra. Porque às vezes eu tô no balcão e o WhatsApp tá chamando. Aí o balcão diz assim, esse cara não entende que eu tô cheio de gente aqui para atender, né? Às vezes eu tô atendendo no WhatsApp, o cara do balcão chega e fala assim, esse cara não entende que eu tô atendendo o cara no WhatsApp. Ou seja, é difícil para você, dono de drogaria, entender se você vai montar um call center, não vai montar um call center, vai deixar misto, deixa o cara do balcão atender, o cara do balcão não atende, eu coloco um balcão só para WhatsApp. E isso é o tema de hoje. Como é que a gente faz para atender melhor e transformar esses atendimentos em vendas? Exato. Esse surgimento da Único Contato em meio a essa pressão digital, né? Figital, esse termo é interessante. Vai entrar no dicionário, Aurélio. Figital. Ele veio por conta da necessidade, assim como a Agile, que surgiu também assim. E você comentou agora, né, de um ponto que é uma dúvida, talvez assim, de top 1 dúvidas que a gente recebe. O que eu faço? Eu deixo meu balconista atender o WhatsApp e ele atende balcão. Eu crio um call center e a gente sabe que a resposta ela é relativa. Ela depende do momento, da estrutura, do investimento e do interesse até desse dono de farmácia tornar essa operação mais organizada. O que você responde, Renato, quando essa dúvida chega para você ou para sua equipe lá de atendimento? O que eu faço agora com o meu atendimento e a Único Contato junto? Não tem uma receita de bolo. Como o mundo dos negócios é cheio de sigla, né? SWOT, 5W2H, né? Então você tem várias siglas. Eu tenho uma sigla que você vai entender muito bem, que é DNA, que é o seu DNA. O que você, dono de farmácia, prefere? E nesse entendimento fala que não tem nada certo. Não é o que eu vou falar que está certo. Não é o que você vai falar que está certo. O que a gente decide junto, na mente mestra, na terceira mente, está correto. Então eu preciso entender o seu DNA e entender, cara, nós temos capacidade de tirar a venda do WhatsApp de todo mundo, botar isso numa sala, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, vai da sua quantidade de atendimento, e montar uma central de atendimento, chamada call center. A gente monta isso e a gente cria os indicadores do call center e esse cara vai ser profissional para atender o seu WhatsApp? Pode ser. Se tiver à disposição, seria legal. Qual o momento que tu enxerga esse passo de um call center? Depende do número de entrega, depende do investimento, depende do espaço de loja, depende de quê para que isso seja executado? Depende da maturidade do empresário, porque tem empresário que vai entender que isso é um custo e tem empresário que vai entender que isso é um investimento.
Então, se ele entender que é um custo, nós vamos continuar ainda trabalhando com balcão WhatsApp, balcão WhatsApp, balcão WhatsApp, que é interessante, não é ruim porque tem horas que o balcão está vazio e o WhatsApp está bombando. Então, se você tiver essa gestão, dá para utilizar o mesmo cara que atende balcão para atender o WhatsApp, mas ele está ali. E entendendo que o perfil comportamental de quem atende balcão é diferente do perfil comportamental de quem atende WhatsApp. Total. Então, se a gente entender quem é melhor no WhatsApp, eu direciono isso, mas isso é o seu DNA, como é que você vai atender, como você quer atender esse cara ali no seu balcão. E se você tiver um trabalho de marketing interessante, que é o caso da Digital Pharma, que ela faça de fato o seu WhatsApp bombar, faça de fato o cliente vir por esse canal, aí você mesmo vai sentir, cara, eu não consigo atender os dois aqui no balcão. Eu preciso ou ter uma área separada para esse cara atender, ou eu começo a criar uma central. Aí a central vai de número de lojas, quantidade de atendimento, volume de venda, volume de atendimento, profissionalismo daquilo ali, criação de indicadores, que eu começo... A gente só melhora o que mede. Se você começar a medir hoje, aí na sua palavra, 2 indicadores são suficientes. Um é tempo de primeira resposta. Quanto tempo você está atendendo o seu cliente verdadeiramente? Você não consegue medir isso pelo WhatsApp Web, você precisa de uma ferramenta. Então, a Único Contato é uma ferramenta que te dá esse indicador assim, da sua farmácia inteira e por colaborador. Beleza. E o outro indicador muito importante chama ESR, encerrado sem resposta. Quando você tem aí, atendendo pelo WhatsApp, ou no celular, ou no WhatsApp e nos 4 computadores, você, dono de farmácia, acha que não tem ninguém encerrado sem resposta. Então, que você começa a analisar, se você pegar um dia e se analisar, cuidado para não infartar. O susto é grande. O susto é grande. Quanto de dinheiro está perdendo ali, né? Só fazer conta, 50% de conversão com um ticket médio de R$45, essa quantidade de venda que foi encerrada sem resposta, que o seu cara não teve tempo ou não teve interesse, que às vezes o cara pediu só um Dorflex, não vou atender esse cara não, vou pedir o outro, tem uma lista maior. E eu vou deixando aquilo para baixo, vai para baixo, para baixo, e o cara morre sem resposta. Falando mal da sua drogaria, olha que loucura. Terrível. Então é maturidade de empresário Sim. e maturidade de situação da drogaria, sabe? Sim. O que vocês veem, aproveitando esse gancho do momento, de trabalhar com transbordo? Por exemplo, você põe uma pessoa para fazer ali o WhatsApp, o excedente vai para o balcão. Ou o contrário, a pessoa do balcão está trabalhando, se está cheio, vai para alguém que vai trabalhar e depois você vai crescendo o WhatsApp. Pode ser uma transferência gradual do balcão para o profissional? E isso você não pode colocar isso manualmente. Então, a própria ferramenta faz isso. Fala assim, beleza, se não atender em 2 minutos, passa para Ciclano. Não atendeu mais 2, passa para Beltrano. Não atendeu, passa para outra loja. Então, se você tem um call center, você está trabalhando no balcão. Encheu a loja, vai para o call center. Sim. Que às vezes o call center também não precisa trabalhar o tempo todo ali, ele tem outras funções. Então, é uma maturidade, ou seja, é um projeto a ser desenhado de acordo com o DNA. Mas o transbordo é muito bem-vindo e eu sou super adepto a isso. Sim, legal. Eu acho que é uma atitude inteligente, né? Porque por trás não está perder sua venda, está perder o cliente. É uma experiência ruim que às vezes a pessoa não volta mais. Fala, opa, já cataloga aquela farmácia como uma farmácia isso aí. Desorganizada, desestruturada. Né? E isso que você falou, André, é a situação que a gente, como empresário, dono de farmácia, mais deve evitar, que é quando o cliente manda mensagem, isso falando até de uma primeira compra de um cliente que vende uma mídia digital que a Agile faz, que o cliente ele não tem nenhuma experiência boa. Ele começa e termina com uma experiência ruim do início ao fim, isso na primeira tentativa de compra dele. Ele nunca mais vai voltar nessa loja, ele não vai dar nenhuma oportunidade. Quando você já é cliente de um negócio, de uma farmácia, de um delivery, e você compra, e você gosta, e em algum momento você tem uma experiência ruim, você tolera. Agora, quando esse cliente ele tem uma primeira experiência ruim na primeira compra que ele faz, ele não volta. É impossível esse cliente voltar, a não ser que tu faça uma reinauguração. Sim. Muda a fachada, muda a cor de loja, muda logo. Aí talvez você vai ter que fazer uma transformação, mas pensa só o quanto que você perde de cliente, de possibilidade de crescimento quando você na primeira impressão, e essa impressão ela pode ser no marketing, no atendimento e na entrega, ruim. Então, essa preocupação com a tríade de sucesso da sua farmácia, ela não deve ser algo que você procrastine ou não busque melhorar agora. Você tem que dar atenção para pelo menos um ponto de cada um desses pilares, que é atrair, entender e atender, e entregar para que você não fique defasado nesses 3 pilares que são tão eficientes. Renato trouxe aqui O que você falou aí me lembrou muito uma conta bancária. Porque se eu atendo o cara muito bem, eu tenho permissão de erro. Então, meu saldo está positivo,
Na hora que eu erro, meu saldo fica negativo, mas ele está positivo. Aí eu vou atendendo bem de novo. Sim. Se eu já entro com saldo negativo, é difícil demais de eu positivar ele Muito. depois. A gente chama isso lá na Agile de moeda de troca. É. Então, isso é até legal comentar. Existe 2 moedas de troca que a gente comenta e você, dono de farmácia, pode pegar esse insumo que ele é legal para você aplicar também. Existe a moeda de troca, que é o resultado. O balconista ele é contratado para ele atender e vender. E ele tem que entregar resultado perante o que ele recebe. É uma troca financeira entre uma função e a execução dela. E existe uma moeda de troca, que ela é a moeda de troca que a gente chama de... como que eu trouxe lá para o pessoal? Que é o esforço. É o esforço, me lembrei. Então tem um resultado e tem um esforço. O que é o esforço? É o balconista que mesmo sem pedir, ele vai lá e deixa a prateleira limpinha. É mesmo sem pedir, ele vai lá e organiza a prateleira que está desorganizada. É mesmo sem pedir para o caixa, ele deixa o caixa bonito para o cliente passar e não ver que está aquela bagunça de notinha, lixo amassado, papel de bala e chiclete. Então essas 2 moedas de troca, a gente vê elas como uma abertura de portas distintas. Vamos supor que um balconista, em algum momento, ele queira crescer na loja e se tornar, por exemplo, um gerente ali dentro. Já tem tempo de casa, vende bem, é comum que isso aconteça, dependendo do interesse dele, também do gestor ali da loja. Mas o resultado que ele gera em venda abre uma porta, esse cara é bom em venda. Mas e o resultado de esforço que ele gera? Será que ele vai ser um líder exemplar dentro da loja? Que deixa a loja limpa, organizada, ele ajuda o colega quando está com dificuldade em vender uma vitamina, ele vê lá que o cara não conseguiu vender, dá um toque nele, cara, faz desse jeito, é assim que eu vendo, testa dessa forma. Isso é uma moeda que a gente chama de moeda de troca no esforço. Você vê as atitudes. Então, o resultado se compra com número. Esforço legal. Se compra com atitude e comportamento. Cara, que legal isso, porque isso foge, mas não foge do nosso tema, porque isso é muito a história do empresariado. O empresariado antigo era comando e controle. Eu mando você fazer isso e deixa eu controlar o que você está fazendo. Eu mando você fazer, deixa eu controlar. Comando e controle. Hoje eu tenho autorresponsabilidade. Sim. Então, se você passa o seu propósito, o que você quer daquilo, isso multiplica de uma maneira tão legal que na hora que você vê o funcionário está fazendo algo que você não pediu, você não está controlando, mas é algo assim, cara, que legal, ele tá limpando a prateleira sem eu pedir, olha, ele limpou o banheiro sem eu pedir. Então ele tem um esforço interessante nessa moeda de troca. Sim. É show de bola. E ela abre portas diferentes, você valoriza mais aquela pessoa, ela sente que também ela tem mais espaço lá dentro. E eu vejo que essa lógica, né, da moeda de troca, ela se aplica muito na entrega também. Sim, então, André, qual que são os pequenos esforços que um motoboy ele deve fazer além da obviedade, que é atender bem, sorrir? Quais são os pequenos esforços que ele no dia a dia, se fizer, ou até mesmo que o dono de farmácia pode não estar percebendo, que é um motoboy bom? Porque às vezes é difícil até mesmo essa crença do empresário falar, todo motoboy é ruim, não tem nenhum que é bom, todos que entram saem rápido, a rotatividade é gigante. Mas será que é realmente assim? Será que não tem nenhum motoboy, nenhum profissional que faz algumas coisas bem feitas e que o empresário, o dono de farmácia, não percebe? Então quais são esses pequenos esforços que existem bons motoboys, mas que talvez eles não estão sendo observados da forma correta? O corpo fala, né? Se a gente sabe disso. Se o motoboy ele está bem, tranquilo, ele está sendo tratado dignamente, ele chega no cliente, às vezes é a expressão facial, o tom de voz, a maneira de entregar o produto, o carinho que ele transmite, porque a jornada também para ele foi boa. Ele chegou na farmácia, as pessoas trataram ele direitinho, entregaram a mercadoria, não deixou ele parado. Ali tem uma estrutura básica, uma água, um cafezinho para ele, um lugar para ele se sentar. Tem farmácia que é o motoboy fica lá na rua, debaixo da árvore, sentado em cima da moto. Uhum. Recentemente eu fui numa rede de farmácia, não vou falar no estado, senão seria desprestigiar, mas absurdo, eu andei em todas as lojas, nenhuma loja tinha o mínimo de conforto dos motoboys. E ele reclamando dos motoboys, o motoboy aqui não para, rotatividade, etc. Isso repercute lá na ponta desse pequeno esforço a mais que o motoboy pode fazer. Porque o carinho é igual quando nós encontramos entre nós. É gostoso você dar aquele abraço, você pegar na mão, isso está no coração nosso, o respeito e a admiração que a gente tem pelo outro. Se o cliente recebe um carinho diferente, ele elogia o motoboy. Uma pergunta que eu faço para todo mundo que está assistindo, quantas vezes vocês receberam elogio do motoboy da farmácia de vocês? Então, quando o motoboy é elogiado, na verdade, a farmácia está sendo elogiada porque intrinsecamente está dizendo, você trata bem um profissional que trabalha aqui e eu estou feliz por isso.
esse mundo nosso competitivo, mundo rápido, mundo prático, tecnológico, às vezes perde a sensibilidade de lidar com pessoas que às vezes é considerada menos favorecida. É o caso do motoboy. Quando ele sente parte e ele consegue ali ter um conforto para levar para a família, e ele chega depois do dia de trabalho, pode abraçar as crianças, em vez de desabafar com a esposa, isso repercute muito, né? Interessante. Nesse teu comentário, André, e provavelmente Renato também deve se recordar, recentemente, deve ter 2 meses, algo assim, eu vi que lá em Sorocaba foi feito um ponto para os motoboys eles terem um momento de descanso, uma aguinha, café, para ele poder tirar um cochilo ali na parte da tarde ou de madrugada. E era como se fosse, não me recordo muito bem, mas uma estrutura, um container, né, lá em Sorocaba. E a gente sabe que isso é difícil de pensar no Brasil. Como é que isso vai rodar? Será que não vão roubar, não vão quebrar, não vão destruir, não vão vandalizar o local? E você que tem esse cuidado mais humanizado na sua lógica de gestão de entrega, André, como que você vê essa implementação? Isso funcionaria para todos os... Claro que não falando, né, especificamente do que foi feito em Sorocaba, mas a tua visão, isso se assemelha a uma tratativa que você conduz com os motoboys? O que você viu desse projeto? Eu diria que eu exijo do cliente que ele respeite os motoboys da mesma maneira que eu exijo que os motoboys respeitem o cliente. Tanto a farmácia quanto... Porque se não tiver maus tratos, não vira. Agora, sobre isso, eu estou com um projeto. Vamos fazer o protótipo em Uberlândia, montar esse container, esse modelo, pegando de inspiração o prefeito lá de Sorocaba, que é um show. Legal. E eu quero levar isso para toda a cidade onde nós estamos. E não quero isso só para nós da Flux, não. Eu quero estender isso para os motoboys dos outros aplicativos. Nós estamos montando uma parceria com várias empresas de last mile para dar dignidade, para dar conforto para essa classe que merece. É sol, Bacana. É chuva, é risco de acidente, e às vezes maus tratos. Sim. Às vezes a polícia persegue, né? Você vê uma blitz. A blitz passa todo mundo, menos motoboy, né? O motoboy é parado toda hora, né? Moto para. E às vezes tem infiltrados também. Então a gente tem que saber separar joio do trigo. Também tem, com certeza. Essa tríade, ela se fortalece principalmente quando ela se conecta. Eu vejo muito dessa forma, tanto é que juntos a gente esteve nesse evento agora da Contabiliza Farm em Recife, num stand nas 3 soluções. O mais movimentado da O mais movimentado, mais Todo bonito. mundo falou isso. Legal. É porque os mineiros fizeram barulho a pose lá. Então, o que eu queria ouvir de cada um de vocês, para a gente começar a encaminhar para o encerramento desse bate-papo tão rico, como que você enxerga, Renato, no seu ponto de vista, o impacto de um bom marketing, de um bom atendimento e de uma boa gestão de entrega? Isso a gente vai responder cada um sobre as 3 esferas para a gente ter 3 visões diferentes de cada pilar da tríade do sucesso. Bom, a minha primeira formação foi administração, e na administração tinha um cara chamado Kotler, Felipe Kotler. Famoso. Um cara que eu admiro muito e tem até hoje, né? Vende-se o vídeo dele aí e tal. Os ele livros, falava, os livros 1.0, e tudo 2.0. isso aí. E ele falava muito assim, se eu tivesse R$100 para investir no negócio, eu investiria em produto R$1,99 em marketing. É o que ele falava. E eu acredito nisso. Então, hoje, a nossa empresa, quem nos segue a Uno Contato, sabe a força que a gente tem no marketing, quer ter no marketing, né? Hoje nós temos um marketing interno, temos 2 agências externas e investimos em tráfego pago, porque isso traz resultado. Então, na farmácia, a mesma coisa, né? Não adianta você ter uma baita ferramenta como a Uno Contato se o WhatsApp não chamar. Não adianta. Então, é melhor não ter. Agora, faz o WhatsApp chamar, tem demanda para esse WhatsApp, atende esse cara bem. Porque se também a maior frustração de uma agência de marketing, e eu já vivi isso, é o cara te dar um monte de demanda e você não tem condição de atender. Você não converte. Sim. Né? E não adianta o marketing chamar, a gente atender bem e eu não tenho capacidade de entrega. Então isso é rico, esse atrair, entender e atender e entregar, porque cada um na sua esfera tem que ser competente. A gente é competente junto, cada um no seu quadrado. Porque se o marketing entregar bem e eu fizer bem o meu trabalho, o André fizer bem o trabalho dele, a sua farmácia tem sucesso. Então, nós não vamos conseguir atender todo mundo do Brasil, não esquece isso. Mas eu falo para você, drogaria, tem um marketing rico. Se não tem ainda, a Agile tem assim, meu aval, total.
tem uma ferramenta de gestão de atendimento. Se não for a Unicontato é outra, mas a Unicontato hoje é especialista farma. Nós temos 4.000 drogarias no país utilizando a ferramenta. Tem desafios? Graças a Deus. Se tivesse tudo redondo, não precisava da gente. Fato. Né? Então, Fato. Concordo. se não tivesse tudo redondo, não precisava de gente competente como nós. Então, estamos trabalhando para deixar assim, afiado para o seu resultado. E tenha alguma ferramenta. O André da Flux é um cara assim, não consegue atender todo mundo também, esquece. Mas na sua farmácia, se você tem dificuldade com a gestão do motoboy, cara, escuta. Pelo menos escuta. Se você não fizer negócio, pelo menos um amigo você faz. E certeza, aprendeu alguma com coisa, certeza. porque cada conversa tu distribui um É pouco isso. de conhecimento, né? Sem Tanto é dúvida. que a gente fala, né? O nosso time de atendimento, ele é instruído a falar. Mesmo que você não feche negócio, você vai ter 1 hora de bate-papo e alguma coisa você vai aprender, Isso aí. né? E, André, a tríade na sua visão, atrair, entender e atender e entregar. Qual a importância de cada um desses pilares na tua ótica de mundo e delivery? Que eu considero assim, em termos de farmácia, a melhor opção. Mas se a farmácia tem isso bem estruturado, com quem seja, ela cresce. Agora, qual que é a velocidade do crescimento? Então, eu tenho cliente aí que dobrou o faturamento em 3 meses, 4 meses. Agora, se calibrar bem o marketing, ouvir adequadamente a Agile, porque às vezes você também percebe, o cliente não tem condição de produzir os materiais certos, ou moleza, às vezes uma certa lentidão. Se não atende adequadamente ou não entrega adequadamente, não vai crescer. Agora, imagina uma farmácia, é até um desafio que eu faço para vocês aqui. Qual o percentual de crescimento por mês, por ano, se tiver bem calibrado as 3 áreas? Então, muitíssimo importante ter tudo perfeito, igual um carro. Não adianta o carro ter direção top e você está com problema de suspensão. Se ele tem problema elétrico, se ele tem problema hidráulico, se o carro não tiver tudo certo, você vai dirigir e fica desconfortável. Sim. Então, da mesma forma, o processo de delivery, todas as etapas tem que ser com perfeição. Então, acho que não pode ter nada capenga, né? Nada amarrado no arame. Isso de trabalhar no improviso. Gambiarra não funciona. Gambiarra não funciona mais no mundo competitivo que nós estamos. Então, essa é a minha visão. É isso aí. Então, a profissionalização envolve essa tríade, Sim. que ela é super importante para qualquer dono de farmácia, e a gente sabe que para isso tudo funcionar, precisam de boas pessoas. Eu acredito que para fechar esse tema e a expertise que tem aqui carregada nessa mesa, nessas 3 empresas, sobre gestão de pessoas, ela é muito forte. E eu vejo que o dono de farmácia, ele leva tempo para entender o quanto que liderar, gerenciar, ter boas práticas de relacionamento com a sua equipe é relevante para o negócio e o impacto que isso tem. E novamente eu reforço aqui, agora eu vou passar a palavra mais uma vez, que eu acho que esse tema é legal para a gente acabar de amarrar todos esses nós, de atrair, entender, atender, entregar, porque eles passam por pessoas em todos os pilares. Para fazer um bom marketing, você vai precisar de uma pessoa que faz uma boa compra, de uma precificação eficiente também, de um profissional treinado. Você vai precisar de alguém gravando um vídeo também, muitas das vezes, que vai estar querendo gravar com vontade, com gosto. Para atender, nem se fala, porque para atender as pessoas, se tiver num dia mal, você tem que saber absorver e não traduzir para o cliente. E a pessoa só vai fazer aquilo se ela vestir a camisa e tiver amor pelo que ela faz. E para entregar, como o André já falou várias vezes, o motoboy ele também é uma pessoa de suma importância e ele não deve ser maltratado talvez pelo preconceito já que a sociedade tem com esse tipo de profissional, que pode sim ser retransformado, ser reconstruído. Então, Renato, e depois André, pessoas, na sua visão, que tem lá vários funcionários, trabalha com pessoas e clientes há anos, André também, como que o dono de farmácia, e aí pode trazer uma essência da Unicontato, eu acho que vai ser bacana ouvir a essência do Renato sobre pessoas e a essência do André sobre pessoas no negócio. Cara, isso é muito forte, porque eu venho do mercado há anos, né? Tô com 50 anos, trabalho desde os 9. E o tempo todo eu falei, cara, não precisa tratar mal. Não precisa. Aí nós criamos uma empresa que tem missão, visão, valores e propósito muito fortes. Nossa missão, sucesso para nós, o resumo dela. Porque o que eu faço eu tenho que fazer bem para mim, para minha empresa, para os meus colaboradores, para os meus clientes, para famílias deles. Então é sucesso para nós. O nós aqui é só um resumo disso. Isso é a missão. A visão é ser a melhor empresa de tecnologia humanizada do Brasil, ultrapassando a esfera aí de 4.000 instâncias, que isso vai me dar aí
algo em torno de 12 mil clientes do segmento farma. A missão, a visão, os valores. Nossos valores são pessoas. Então a gente trata muito bem os nossos. Hoje nós temos lá, quem já foi na UD sabe, nós temos sinuca, temos totó, temos agora para o dia 2 de outubro, batendo nas metas, um presente que é um PlayStation 5 para as crianças, dia das crianças, dia 2 de outubro, dia das Tem crianças. violão para Parabéns. cantar. Tem violão, tem carrom, Fruta picadinha. fruta todos os dias. Queijo com goiabada. Eu comi Ele queijo com comeu queijo goiabada de lá. goiabada lá. Mas a gente faz isso e leva água. Aí a dona Carmen cuida lá. Ela sabe quem gosta de suco detox de manhã. Eu tomo suco detox todo dia de manhã. E isso viralizou para todo mundo. Eu comecei a tomar para mim. Faça a mim. Então hoje tem suco. Aí uns gostam com açúcar, outros sem açúcar, uns gostam sem gengibre. Aí ela já sabe quem é um. Vai cada um lá. E isso, eu copiei. Se você quiser copiar, pode copiar. Porque eu copiei de uma rede associativista. Sim. Alan, se estiver assistindo, copiei de você. Uma fruta de mão, uma fruta de poste todo dia. E melhorei colocando um suco detox. Coloca aí também, viu, Alan? Nos ofereceram quando a gente foi lá também. Então, Passaram com a isso. bandejinha picadinha. Mas eu Verdade, copiei de verdade. lá. Bom demais. E cultura é isso. Então, missão, visão, valores, nós somos pessoas. Tem que cuidar bem das pessoas. E o nosso propósito é ser uma empresa próspera com pessoas felizes. Porque ganhar dinheiro, fazer dinheiro faz parte. Né? Você é hipócrita se eu falar que eu não quero que a minha empresa ganhe dinheiro. Tem que ganhar, eu tenho que ganhar, meu colaborador tem que ganhar. Tem sim. O dinheiro é como se fosse um sangue que corre aqui. Né? Quanto mais sangue você tem, mais força você tem para caminhar. Mas não é o propósito da vida. Então eu consigo ter uma visão maior e entender, cara, se eu fizer isso, eu melhoro mais esse mundo, né? Então, muita gente fala, não, que mundo eu vou deixar para meus filhos, né? E eu penso legado, o contrário. né? E eu penso o contrário. Eu já penso assim, que filhos eu vou deixar para esse mundo? E isso a gente transforma o mundo. Então, que colaboradores eu deixo para esse mundo? Que filhos meus eu deixo para esse mundo? E é isso. Então, pessoas para mim é muito importante. André, Fantástico. Realmente eu sou fã de carteirinha da Unicontato. Sou cliente lá. A Flux é cliente da Unicontato também. Isso eu tenho uma colaboradora aqui que está assistindo, a Ellen. A gente não fala isso. A gente vive isso. Exato. é vivido. Cultura que funciona é cultura que Ontem, vive. ontem a gente estava lá na palestra do irmão do... Esqueci o nome dele, como é que chama ele? Ulisses? Ulisses Carneiro. Na palestra dele, a Ellen estava do meu lado. Aí ele falou, não, tem que ter isso e tal, cultura não é aquele negócio. E a Ellen toda hora assim, tá vendo? Lá é diferente, tá vendo? Lá é diferente. É muito legal isso, né? Sim, sim. Realmente é um espetáculo. Você conhece a Unicontato, eu conheço também. Tudo que o Renato falou e mais do que ele falou acontece lá no dia a dia. A minha visão também é muito próxima do que o Renato. Eu acredito na abundância. Abundância é todo mundo ganhar. Todo mundo tem que ter uma boa experiência, todo mundo tem que ganhar. Nós vivíamos uma época, para um ganhar eu tinha que perder. Isso. Hoje não. Hoje todo mundo tem que ganhar. E eu tenho também dentro de mim essa questão da transparência, da verdade. Na nossa empresa é proibido mentir. Então, para lidar com o motoboy, nós temos essa regra, que a gente lida muito com o motoboy, nunca minta, nunca exagera, nunca distorça, e ele também vai ter esse comportamento conosco. E, por outro lado, eu tenho uma equipe base ali que eles têm participação nos lucros. Quero, em breve, que eles também tenham a participação da empresa, que eles fazer um contrato de vesting, porque a empresa cresce através de pessoas que doam não só um pouquinho da mente, um pouquinho do sentimento, mas acredita no projeto. Sim. E doa o seu melhor, a sua melhor versão. E vão criando novas versões. Então o ser humano é a base de tudo. Não conseguimos trocar motoboy por drone. Então precisamos também de profissionais na ponta que sinta o calor humano que tem na retaguarda ali, que quando ele liga, a maneira de atender o telefone, de responder pelo WhatsApp, faça diferença. Isso repercute, obviamente, nos resultados para todo mundo e na qualidade de serviço prestado. A Agile também, eu sei que não é diferente. Eu gostaria de ouvir também, eu acompanho, sou fã também da Agile. A alegria, a vibração, sabe, o envolvimento de vocês. Você e o Vitor são sócios, mas parecem irmãos. Parece que vocês se conhecem desde a vida passada, né? Começou meio assim, né? Mas antes dele falar, eu preciso dar um mérito aqui, que eu tenho uma sócia, que é a Cirleia Morato. Show. E lá a gente fala que, cara, a energia da Cirleia é uma loucura. A minha energia também é alta. A turma que chega, se a energia não bater, o cara vai embora. Ele mesmo não fica. Sim. Sabe? Porque ele entra nessa energia. Sim. Então a Cirleia é aquela pessoa de alto astral, um sorriso leve. Se precisar brigar, briga na hora, ou não fala na hora, mas é uma energia foda. E ela é parte contribuinte fortemente na sua cultura. E toda entrevista que faz, ela mesmo fala que não aceita 3 coisas. A gente não aceita mentira,
não aceita fofoca e falta de respeito. E às vezes a gente já teve que demitir pessoas excelentes de serviço, mas porque faltou com respeito, ou mentiu, ou se envolveu em fofoca. Sim. Porque a gente de fato não aceita. Isso faz parte da cultura. Então, Sirlé, fica aqui meu grande abraço a você. Um abraço também, Sirlé, um show. Bom demais, Sirlé. Sucesso pra nós. Pra Ela nós. é a fundadora do sucesso pra nós, é isso aí. Sucesso. Marca registrada. Muito bom ouvir isso de vocês, todo esse compilado de vivência prática, né? Sim. E a Agile tem sim uma cultura muito humanizada também. A nossa missão se assemelha muito ao que o Renato disse, é ser ponte para as conquistas dos nossos clientes, colaboradores e familiares. Legal. Porque a gente acredita de forma verdadeira que se a gente transforma o ecossistema todo que envolve a empresa, a gente transforma de forma verdadeira o mercado de trabalho. Sim. E a gente passa 8, 9, 10, 12, 14 horas do dia trabalhando. Se a gente trabalhar num lugar que a gente não gosta, com pessoas que não nos respeitam e que a gente não vê perspectiva de crescimento profissional e pessoal, porque a perspectiva também é de crescimento pessoal, você se tornar uma pessoa melhor, de caráter, de valores, de princípios, o que você está fazendo da sua vida? Para onde você está caminhando com o maior presente que Deus te deu, que foi a oportunidade de viver, de construir, de deixar um legado, de deixar não o mundo para alguém, mas de deixar alguém bom para o mundo, né? Com os teus aprendizados. E é isso que a Agile acredita numa cultura que as pessoas elas são valorizadas, são reconhecidas, pode sim abraçar, pode dar beijo, pode elogiar, porque isso aí não tá errado. Sim. Errado é você não valorizar o que a pessoa faz. E esse bate-papo sobre pessoas, ele daria uma outra conversa que com certeza o dono de farmácia ele precisa aprender. É o que a gente mais recebe e tem de dificuldade do dono de farmácia, por incrível que pareça, não é marketing, não é atendimento, não é entrega, são as pessoas. Muita rotatividade, as pessoas não são comprometidas, parece que ninguém dá importância para a minha farmácia e o fundamento disso, ele muitas das vezes começa lá no início de tudo, que é o motivo pelo qual você abriu a sua farmácia, até hoje você traduz ele para quem você contrata, porque em algum momento que você decidiu abrir a sua farmácia, você tinha algo dentro de si. Né? Pode ser que você não queria mais trabalhar para alguém, pode ser que você estava precisando melhorar de vida, você arriscou, o que muito empresário faz, ou pode ser simplesmente uma tentativa, um sonho, né? Você foi lá, tentou e está até hoje com a sua farmácia, ou já teve desafios, mas existiu um princípio de tudo. E essa chama que lá no teu coração ardeu quando você abriu o teu negócio é o que vai sustentar ele. E se você não traduzir isso para as pessoas de formas distintas para cada um deles, porque cada pessoa ela vai perceber de uma maneira e vai se conectar com a sua história, porque histórias conversam, se conectam, a minha com a do Renato, com a do André, com a do Vitor, com a da Ellen, de todo mundo que está aqui nos assistindo, elas têm pontos de interseção. Então, como que você está levando para o seu colaborador e para o seu cliente o ponto de interseção que pode conectar na história dele? Por que você abriu sua loja? Por que ela está de pé? Por que você ainda acredita nela? Por que você decidiu abrir uma farmácia e trabalhar no mercado da saúde? Então, se esses pontos de interseção eles fizerem parte da sua comunicação interna na empresa e externa para o seu cliente, você vai ter mais valor e respeito no seu negócio. Você não vai ser só mais uma loja que vende remédio ou que vende outros produtos. Você vai ter uma conexão. E a gente vê isso em algumas lojas. Eu fico feliz quando eu vejo, até um cliente nosso que é lá de Patinga, que o pai dele fundou a loja, a Drogaria Veneza, e o pai é o pilar do negócio até hoje, os irmãos trabalham juntos e você vê que ela está de pé porque todo mundo caminha e respeita a história que foi construída, e eu vejo isso como um ponto muito, muito bacana, que as farmácias hoje não dão tanta atenção, mas que é tão importante quanto toda essa metodologia técnica que a gente falou, é a história do motivo pelo qual tudo começou. O Renato falou como a Único surgiu, o André tem a história dele, a Agile tem a nossa história, e eu percebo tranquilamente, assim, isso é nítido para nós, que o que mais impacta as pessoas quando elas entram na nossa empresa é o motivo pelo qual a empresa ela surgiu e o motivo pelo qual a empresa ainda existe. Porque se a empresa ainda existe, é porque o motivo que ela foi criada, ele está sendo comunicado. Persiste. Porque se em algum momento você deixar de comunicar esse motivo, esse porquê, o negócio ele vai começar a perder força. E você só vai perceber quando ele estiver fraco.
É isso que eu vejo em muito dono de farmácia. Se você elevar isso e dar importância, e você sabe muito bem o motivo que você abriu sua loja, você vai conseguir ter mais respeito com as pessoas que trabalham com você, e talvez a tua maior dificuldade, que seja as pessoas entram e saem do seu negócio e não dão tanto valor, ela comece a mudar um pouco essa ótica, porque as pessoas respeitam muito a história e muito o fundamento das coisas. É assim que a gente vê. Sim, muito obrigado. Satisfação, você que assistiu até agora esse conteúdo. Agile Digital Pharma, único contato, Flux Pharma. Aqui embaixo vão estar os links para você conhecer ainda mais cada uma dessas empresas e receber um atendimento para que você saiba não só as nossas soluções, mas conheça também um pouco da nossa história, o que a gente busca construir no varejo farmacêutico e aonde que a gente quer impactar na sua loja, como a gente quer ajudar você. Então vai ser um prazer te atender. Renato, André, obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse evento, nesse conteúdo aqui de podcast. E um abraço para você, dono de farmácia de todo o Brasil. Como nós falamos de tríade, né? Também foram 3 blocos, esse é o terceiro. Estou gostando que o 3 está fazendo parte. E agora, 2 novos participantes aqui conosco. Esse tema sobre atrair cliente, entender o cliente, atender o cliente e depois fazer as entregas, fazer a última etapa. Eu fico lisonjeado agora de estar com o Vitor, profissional de altíssimo nível, sócio também da Agile, né, Vitor? E que nós vamos agora bater um papo sobre... Eu gostaria de propor um tema aqui, tanto para você quanto para a Ellen, que daqui a pouquinho eu apresento a Ellen também, velocidade, dinâmica, sobre esse ponto que as farmácias precisam tanto. Então, o Vitor é um show de profissional, já convivemos há um tempo, né, Vitor? E a Ellen, que também é uma pessoa de marketing, cantora, tem um lado artístico lindíssimo que todo mundo tem que conhecer. Então podemos tratar sobre esse ponto de mudar é preciso, mas a farmácia tem que mudar rápido. Não adianta ter uma mudança muito lenta, muito gradativa. Como é que você enxerga essa parte? Você que faz, vamos começar pelo marketing, velocidade que a farmácia tem. Quando contrata vocês, ela tem expectativa, mas ela também tem que ter uma dinâmica forte ali para ter resultado rápido. Que às vezes a farmácia contrata a Agile, fica de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu, acontecer. Como é que você enxerga isso, Vitor? Legal, André. Prazer estar aqui com vocês. Sou o Vitor Eloy, diretor de operações, sócio fundador da Agile Digital. Sobre velocidade, cara, velocidade é fundamental, né? Principalmente no mundo ansioso que a gente vive, né? Então a gente precisa de fato ter velocidade. Velocidade a gente diz em mudança, né? Em sair do físico, nessa transformação toda que a pandemia acelerou tudo isso. Então a gente necessita de ter velocidade, e velocidade de entrega, Sim. inclusive, e falando da Agile, em velocidade de adaptação no meio digital, né? Então até combina com o nosso nome, né? Agile Digital Pharma. Sim. Alguns clientes dizem, né? E assim é um elogio para nós sobre a gente ser ágil, né? Então, uma empresa digital ela precisa ser ágil. O digital, está no sangue do digital, essa agilidade, essa velocidade em implementar, claro que com muita especialidade, com muita maestria, mas ainda assim com velocidade em adaptar, em transformar, em colocar a rede social presente dentro da farmácia. E assim, o dono de farmácia, por muitas das vezes, ele é um cara mais conservador, ele é um cara que, como diz os mineiros, tem a mania de Gabriela, né? Que sempre fez daquele jeito, tem a dificuldade de adaptar, tem dificuldade de transformar isso, e a gente tem que quebrar esse paradigma, cara. De transformar, de adaptar para o meio digital, de colocar um tráfego pago, explicar o que é isso, né? E essa velocidade ela é fundamental para, de fato, ver um resultado rápido também. Né? Claro que não é do dia para a noite, a gente sempre fala isso, a gente sempre alinha isso com os clientes. O resultado não é do dia para a noite, né? Você não vai ter um delivery mega acelerado, vai estar chovendo de cliente para você no canal de vendas da Único Contato do dia para a noite. Mas ainda assim, cara, o time da Agile, todo o time da Agile, a gente preza por trazer o resultado o mais rápido possível, até porque o dono de farmácia está investindo, né? Então a palavra velocidade ela é presente em todos os sentidos dentro do mundo digital, da Agile, da Único e principalmente da Flux lá, com uma entrega ágil também. Exatamente, atendimento ágil, resposta rápida. Eu gosto muito, eu sou suspeito porque a Cirlé e o Renato são profissionais de altíssimo nível. Quando eu preciso
falar com o Renato, eu falo, bom dia, Renato, e ele me responde rapidamente. Então, isso eu fico encantado. Da mesma forma, a Agile também, quando eu preciso falar com o Jonas, nós temos muito contato, é muito rápido. Isso é um sintoma. Quando eu fui lá visitar vocês, ele gostaria que você se apresentasse. Você tem uma história lindíssima e tem propósito também seu pessoal, que é a parte da arte. E atender cliente é uma arte, e ter esse atendimento ágil no dia a dia para que o cliente não fique frustrado é importante. Fala um pouquinho sobre você, conta para quem está nos assistindo ali, entender quem que é a Ellen. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse dia lindo em Recife, né? É um prazer imenso estar com vocês. Meu nome é Ellen, eu sou profissional de marketing e eu acho que o marketing está muito ligado assim, com o meu propósito de vida, porque o marketing em si, pelo menos eu falo isso como experiência dentro da Único Contato, não é algo muito engessado, né? Por mais que a gente tenha rotina e nossas obrigações, o marketing está sempre em movimento, né? A gente está falando essa questão do movimento e pegando um pouco do gancho do que você estava falando agora, o tanto que as farmácias hoje têm buscado se atualizar. Gente, você entra no TikTok, você só vê vídeo de farmacêutico. Entrando nas trends, todo mundo quer se atualizar. E antigamente não tinha essa visão de farmácia, né? Era uma coisa mais engessada mesmo, né? E hoje as pessoas têm buscado se atualizar. E na internet as pessoas estão buscando muito essa humanização. Então ninguém quer ver uma campanha com cara de campanha, né? A gente quer ver algo real ali, o dia a dia. Às vezes a gente está ali passando por uma publicação, fica horas ali vendo, por exemplo, uma rotina de uma pessoa, e no final daquele vídeo você vai ver que é uma campanha super legal, né? Então a arte, eu acho que ela é muito presente em tudo que eu faço, sabe? Então no meu dia a dia eu preciso ter essa necessidade de ter algo relacionado à arte. Sei lá, eu tô montando um brinde da Único Contato, eu coloco um fone, eu coloco um podcast, eu tento inventar coisas e busco referências para trazer isso pro dia a dia e para a empresa, sabe? Então, acho que a vida sem arte, ela perde a cor, ela perde o sentido, e a gente tem que buscar esse refúgio, esse sentido, né, em alguma coisa. Então, eu acho que o meu sentido hoje está muito relacionado à criação, à arte mesmo no geral, sabe? Sim, a farmácia tem que se inspirar, porque a Único Contato, além de ser uma empresa de tecnologia, de atendimento humanizado, também está muito ligada à arte, né? Eu vejo, quando vamos nas feiras, alguém de verde, fosforescente, andando, tá ali a Único Contato. A Agile também tem uma cor muito parecida. Eu faço um paralelo, quando nós íamos, alguns anos atrás, o Renato é da minha idade, não, ele é mais novo que eu, mas ia em festa de formatura. Aí tinha uma bandinha, aquela decoração xoxa, etc. Hoje você vai numa festa de formatura, é um espetáculo. Mega estrutura. Antes shows, a gente ia em show do Tonico Tinoco, aquele show antigo, põe um painelzinho, hoje é um espetáculo. A farmácia também tem que dar um espetáculo. Ela tem que se atualizar rápido. Eu estava falando sobre agilidade. Eu fico encantado de ver ontem no evento lá que nós participamos, você já filma, já publica ali no grupo do WhatsApp. Ana Júlia, que é do nosso marketing, minha filha, já publica também, você já faz live, já publicam. Essa velocidade, ela é fundamental. Na cultura egípcia, fala sobre 3 leis da natureza que tem. A lei da evolução, da involução e da revolução. Todo mundo vai nascer, viver, envelhecer e morrer. Mas às vezes a pessoa está no processo de decadência, o que ela tem que fazer? Revolucionar. Uma mudança radical. Eu vejo que muitas farmácias ainda não têm essa velocidade, essa dinâmica, esse gosto pela mudança. Sabe assim, esse lado da arte, do proprietário da farmácia, se inspirar em empresário como o Renato e também, assim, vocês dois, Vitor, você e o Jonas, e assim, de estar vibrando, chegar na farmácia, cumprimentar os colaboradores, pegando, abraçando, aquela vibração. Como que vai ter vida num lugar onde os líderes são mortos? Então, mudança rápida agora de mentalidade, de atitude é importante, né? O consumidor mudou. Precisamos ser ágil em tudo, ter arte em tudo, e a Agile faz muita arte. Quase tudo que vocês viram nesse evento foi desenvolvido pela Agile. Vocês têm um lado artístico, mas tem um lado técnico. Explica para a gente onde começa esse lado assim Porque o digital, o marketing precisa de um lado técnico, ali de você saber achar o público, o horário,
etc., mas também tem que ter uma forma de chegar no consumidor. Conta pra gente um pouquinho sobre. Boa, excelente Esse lado. pergunta. Pegando o que você disse, né, cara, o estado natural do ser humano é inércia, né? Então a gente tende a ficar parado mesmo. E sempre é um desafio, a gente sempre tem que acordar, como a Ellen disse, vibrando, trazendo novidade, tentando trazer esse espírito artístico nosso, porque é isso que move uma empresa e move a gente como pessoa também. Falando da Age, aonde que entra o nosso lado artístico, é onde é processo mesmo, né? A gente trabalha com tráfego pago, então o tráfego pago ele tem a parte técnica, que é um processo, e como é que você configura uma campanha de meta, né, que é uma campanha de desejo, colocar as ofertas, né, o encarte dentro do Instagram, fazer a panfletagem digital, que é o nosso método. Tem também a necessidade, que é quando a pessoa vai no Google, ela tem a necessidade de um medicamento, de um produto, ela vai no Google, então tem um método. Mas principalmente quando a gente vai para a rede social, que é a panfletagem digital, né, colocar os anúncios na rede social, no Instagram, no Facebook, a gente necessita desse lado artístico, como a Ellen falou, você também. E aí a gente precisa ir para o mercado, contratar pessoas que têm esse dom mesmo para estar se reinventando. Hoje a gente tem a saturação de anúncio, né? O tempo inteiro a gente é bombardeado por anúncio. Um anúncio com cara de anúncio, ele não converte mais. Isso é coisa de 5, 10 anos atrás. Qualquer anúncio, qualquer patrocinado, né? Você clicava em turbinar lá no Instagram, você já tinha um resultado. Hoje todo mundo anuncia, né? Maneira de falar todo mundo, mas muitos negócios, não só farmácia, mas muitos negócios anunciam na rede social, no Instagram. Então a gente precisa se reinventar com criatividade para, obviamente, colocar bons criativos no ar para atrair a atenção e levar para o canal de vendas. Senão a gente tem um produto legal, mas o consumidor passa batido, né? É só mais um anúncio. Sim. Só mais um anúncio. De tantos que ele, em uma hora, navegando na rede social, ele vai receber 50 anúncios facilmente, rolando o feed, rolando os stories, né? E como é que a gente traz a atenção desse público-alvo que a gente quer? Com um criativo que conecta, né? Um criativo que seja humanizado, um criativo que seja criativo de fato, para trazer ali para o canal de vendas e aí sim a pessoa ficar interessada pelo produto ou pela oferta, o serviço que a gente está oferecendo ali, né? Então, bacana a sua pergunta, porque a nossa estratégia ela envolve criatividade e método também, para que de fato tenha resultado. Sim, sobre velocidade da mente humana, né? No passado, quando surge, no passado recente, Facebook, eram vídeos, todo mundo passava, lia, tinha texto. Hoje é TikTok, hoje é o Stories, todo mundo passa muito rápido. A cápsula. A cápsula é dinâmico. Então, esse dinamismo, atendendo, lógico, a expectativa do consumidor. Se ele chegou na farmácia e quer ser mais lento, temos que acompanhar. Mas se ele quer ser mais rápido, também temos que acompanhar. O atendimento no WhatsApp ali, vocês são especialistas, Ellen, e tem que ser, não pode deixar o cliente 5 minutos esperando. Como é que vocês trabalham isso internamente? Vocês têm um suporte muito grande, muito forte, para atender rápido, mas também vocês orientam as farmácias a atender rápido? A gente fala que a automação inteligente é a solução humana, né? Sim. Então ali a nossa equipe, né, ela é muito bem preparada. A gente é especialista em atendimento, né? Nós somos uma empresa de gestão de atendimento. Então ali a gente consegue unificar esse canal de comunicação. Então às vezes as farmácias elas se perdem muito, perdem vendas mesmo, né? Porque às vezes chega uma mensagem no Instagram, chega uma mensagem no WhatsApp, e aí você tá ali na correria do dia a dia, você não consegue ter o controle daquilo, né? Então aí acaba que o cliente, o tempo que você demorou para responder aqui, o cliente já foi na concorrência e já comprou ali, né? Então ali na Único Contato a gente consegue unificar toda essa comunicação e o atendimento é realmente muito ágil. Eu tava até brincando ontem porque a gente postou um vídeo no Instagram e aí teve uma farmácia que ela comentou perguntando sobre a Flux Pharma, eu até te mostrei. Na hora que eu ia responder, a Cirleia já tinha respondido, de tão rápido que foi. Assim, eu com o celular na mão, já caiu rapidinho no sistema e a Cirleia já fez esse atendimento para o cliente. Então, assim, eu acho que, além a gente estava falando de cultura, né? O Renato falando de cultura, é muito forte. Então, o Renato e a Cirleia, eles proporcionam isso pra gente, né? Então, a gente assim, falando de uma forma bem chula mesmo, a gente é muito bem tratado ali, sabe?
Então é um lugar que você pode ser quem você quer ser, sabe? Então a primeira pergunta, quando fui fazer a entrevista lá na Único Contato, a Cirlei e o Renato perguntaram assim, gente, Ellen, qual que é o seu sonho? E aí eu me peguei perdida, porque a gente está tão acostumado com essa vida corriqueira e, assim, às vezes a gente não consegue parar para pensar em nós mesmos. Então a primeira coisa que eles me perguntaram não foi competência técnica, não foi você é formado em quê, o que você, sabe? A primeira coisa que eles me perguntaram é, Ellen, qual é o seu sonho? E aí eu falei, gente, qual que é meu sonho mesmo? Sim. Então é esse cuidado. Então se hoje a Único Contato tem esse cuidado com o cliente, é porque esse cuidado começa com a gente, sabe? Sim. Então o cafezinho, o suco detox, a Dona Carmen, as pessoas ali, essa energia que a Único Contato tem e que o Renato e a Cirleia falam, não é porque eles são os donos e eles querem pregar algo e sonham com algo, é porque é algo real que a gente vive, sabe? Então eu sou muito, muito grata pelas oportunidades. Sim. Se eu estou aqui, né? O Renato estava aqui no podcast nesse momento, ele, não, vai lá você. Eu fiquei, meu Deus, que outra pessoa faria isso se não fosse uma pessoa do bem, bem resolvida, uma pessoa que não tivesse o ego, né? Porque tem gente que tem o ego maior do que tudo. Então, assim, ele me fez esse convite, pode parecer uma coisa boba, mas para mim é algo grandioso estar aqui hoje. Então, acho que esse atendimento humanizado, ele começa dentro da cultura da Único Contato. Por isso Exato. Que é tão bom e eficiente. Olha que show. Tem que ser uma inspiração a uma profissional do nível da Ellen, com a experiência que ela tem, apesar de ser novinha, mas ela tem uma experiência muito grande, desse depoimento, da satisfação, da felicidade, do engajamento, e ela faz parte do propósito da empresa, então atende o cliente de coração aberto, vai trabalhar com muita alegria. Então, eu acho que o atendimento humanizado tem que ser sempre para todo mundo que faz parte ali, tanto com o fornecedor, quanto com parceiros. A pessoa chegou ali para fazer uma entrega na farmácia, tem que se tratar também com carinho aquele profissional que está fazendo entrega, né? Então, assim, eu gosto muito disso que nós estamos falando. De agilidade, criatividade, entusiasmo. Vocês não são diferentes. Nós da Flux também buscamos continuamente acender isso lá na ponta, lá em cada motoboy, fazer isso também. Sabemos que não é fácil porque o ser humano está complicado, está complexo. Mas eu vejo que quando nós estamos trabalhando, é como alguém que vai dar um show, vai numa banda. Imagina só, nós temos aqui uma banda, tem a plateia, e nós temos que fazer com que a plateia sinta a nossa essência, a nossa alma, vibre e ao final aplauda. Então, o atendimento da farmácia também não pode ser diferente. Não sei se essa comparação, vocês concordam, né? Que o cliente entrou na farmácia ou teve contato via WhatsApp, via o marketing, ele não pode ver uma coisa como um commodity. Tem que ser um espetáculo. A farmácia tem que buscar oferecer isso para cada consumidor, como eu tenho certeza que a Agile busca oferecer um espetáculo. A Único um espetáculo. A Flux um espetáculo. Então, nós temos que fazer com que o consumidor também sinta isso. Você concorda que faz a diferença? E vocês têm clientes que têm esse comportamento, Vitor? Total, você falou tudo. Hoje a gente vive num mercado que é commodity, né? Então a experiência de compra é o que faz todo o diferencial, né? Então até uma metodologia da Agile que a gente leva para os nossos clientes, que além de atendimento, além de tudo isso, que é óbvio, né? Mas da farmácia em si tá bem vistosa, né? A farmácia em si tá ali num tipo de festa, numa comemoração, tá fazendo algum tipo de campanha, alguma data comemorativa. Isso chama cliente, isso atrai cliente, né? Do que aquela loja grande, vazia, que só falta ouvir um barulho de grilo lá, né? Sim. Então, essa experiência do cliente de ser bem tratado, mas da experiência do local em si, como você falou, de ser virtuoso, de ser bom ali, o cliente pisa na loja, ele se sente agradável, às vezes uma música de fundo, né? Claro que não muito barulho, obviamente, para não atrapalhar, mas pessoas sorridentes, pessoas com energia, e a energia a gente sente, né? Ela contagia, então isso faz total diferença no mundo commodity como a gente vive, que nem tudo é briga por preço, né? Sim. Nem tudo é briga por preço, o principal não é de fato o preço. Ontem a gente teve uma palestra lá no evento e falaram sobre isso.
o principal não é os centavos que você economiza no medicamento ou no seu shampoo, é a experiência de compra, e isso que você acabou de falar, André, é um diferencial, né? Pessoas bem treinadas, atendentes, com energia, né? E não aquela coisa molenga, morto-vivo, tirador de pedido, né? Cansado, querendo se demitir, tá ali porque não tem outra coisa às vezes, e isso aí vai repelir o cliente. Então essa energia faz total diferença na experiência de compra quando o cliente pisa dentro da loja e também nos meios digitais, né? É o que a gente ensina principalmente nessa metodologia, é o atendimento via telefone ou via WhatsApp, ter energia também, nas palavras, no áudio, é uma mensagem com emoji, sabe? Para realmente o cliente sentir essa energia. Ele tá precisando de um medicamento às vezes, já não tá às vezes num dia muito legal, né? Então a gente se esforça para que ele se sinta bem. E isso faz total diferença. Eu vejo isso muito de liderança, né? Eu vejo a liderança como uma árvore. Você tem ali a árvore e você tem os galhos e tem ali depois os ramos, os frutos que dão. Se a árvore, ali o tronco dela estiver doente, tudo adoece. A empresa, se ela não tiver um líder com essa vibração, com essa energia, igual vocês dois, você e o Jonas têm, como a Cirlei e o Renato têm, eu também busco ter isso continuamente, obviamente os galhos vão apodrecer. Então a farmácia tem que buscar essa revolução comportamental, buscar consultoria, buscar apoio para conseguir. Então vocês atendem muitos clientes, ajudam incrivelmente as farmácias a melhorar o faturamento. A sua experiência como marketing, como ali você também trabalhando, que dica que você dá para a farmácia conseguir revolucionar, mudar a velocidade e mudar a mentalidade? Eu acho que hoje as coisas parecem ser mais simples do que realmente parecem, né? Então as pessoas, a gente busca muitas técnicas, muitas formas de evoluir, mas eu acho que a gente tem que ficar super antenado em tudo que está acontecendo no mundo, buscar, né, palestras, melhorias, coisas básicas do dia a dia, você que está ali na farmácia, no TikTok, buscar as trends que estão em alta, ter um bom atendimento, né, ter uma gestão de atendimento, ter a único contato é fundamental para aumentar o seu faturamento, para a sua gestão de atendimento, para você ter um CRM de qualidade. Então, acho que a dica que eu tenho é manter-se atualizado mesmo. Sim. E a velocidade é muito relativa, né? Sim. A gente fala muito em velocidade e quando a gente fala em velocidade, a gente está relacionado a talvez pressa, né? É aquele ditado, às vezes a gente passa o carro na frente dos bois mesmo e se precipita, né? Sim. Em muitas ações da nossa vida. Então, a maior dica que eu dou hoje para você, meu amigo farmacêutico, contrate, conheça o Sistema Único Contato, que sua farmácia vai assim, ó, de 0 a 100 muito rápido. Olha, comprometimento total. Então, assim, finalizando, assim, só para já deixar uma mensagem no final, vocês dois, eu também vou deixar uma mensagem para que as pessoas que assistiram esse podcast, depois de um evento maravilhoso, de um convívio incrível, gostei demais, eu acho que o convívio que nós tivemos foi muito agradável. 3 empresas complementares no mesmo stand, com a sinergia, com convívio, com carinho, isso é muito bom. Que mensagem você deixa, Vitor, para as farmácias que querem mudança, que querem crescer, que querem prosperar? Bacana. Empresário, dono de farmácia, não tenha síndrome de Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim, continue assim. O mundo digitalizou, o mundo mudou e ele vai continuar mudando uma velocidade ainda maior. Invista em canais digitais, invista em anúncios pagos, porque não é futuro, é presente. Invista em boas ferramentas, invista no seu delivery, que cada vez mais tem uma proporção maior do faturamento, né? E aí com empresas e ferramentas excelentes, né? Então invista nisso, em marketing, atendimento e numa entrega excepcional também. E você, André? Falamos junto. Não, eu gostaria que as farmácias revolucionassem, porque dá dignidade para os profissionais trabalhar em empresa que está prosperando, que está desenvolvendo, está evoluindo. Você é um exemplo disso. Você deu o seu depoimento como uma profissional que foi contratada, fizeram uma pergunta que já mexeu um pouco com você, mas o convívio com a empresa que prospera é muito bom.
conviver com um empresário que está decadente, lentinho, é muito ruim. Então é possível revolucionar. Eu tenho uma pessoa na família, não vou falar o nome por respeito, que estava um pouco doente, um pouco lento, recebeu orientação médica, agora está na academia, está vibrando, está dançando. A pessoa, apesar da idade de 80 anos, virou uma referência de mudança radical. Então a farmácia, se ela estiver velhinha, acabadinha, mas estiver viva, se ela buscar investir da maneira certa, ela revoluciona. E a farmácia que está esperando ainda que o mundo se adapte a ela, vai fechar as portas. Então eu torço para que as empresas ruins fechem rápido ou mudem. E que as boas cresçam muito para gerar prosperidade para o Brasil, gerar prosperidade para a equipe, gerar uma boa experiência para o consumidor. Então eu gostaria de agradecer a todos. Aqui está o Jonas, o Renato, o Vitor, a Ellen, profissionais que, além de muita sabedoria, é uma inspiração para nós. Então eu só tenho a agradecer, de verdade, do fundo do meu coração, esse convívio com vocês. E eu também recordo muito do Alan, você mandou um abraço para ele, o evento do Alan, que nós participamos semana passada, lá em Belo Horizonte, foi um espetáculo, verdadeiramente um espetáculo, com alegria, com vibração, ótimos resultados para todo mundo. É uma rede que todos os clientes deles estavam lá com um sorrisão, não vi um cliente criticar, reclamar. Então, nós temos que inspirar no que dá certo. Sucesso a todos. Obrigado pela participação. Valeu, André e Ellen. Obrigada, gente.